Machado é um cara que é de uma inteligência muito aguçada. Ele é um sujeito muito afável do ponto de vista social. Ele é um cara que se relaciona muito bem. Tanto que, quando foi fundada a Academia Brasileira de Letras, ele foi alçado à condição de presidente e ficou nessa condição até morrer. E essa vida é muito contraditória em relação ao outro lado do Machado, que é o lado de não ser muito reservado, né? De frequentar pouco, frequentava com a Carolina, com a mulher dele, a roda social ali mais próxima de casa, mas ele era um cara muito, nesse aspecto, até tímido, né? É muito difícil você chegar realmente no humano do Machado. O que tem ali, ele só deixou transparente realmente na obra, né? Nos textos. João do Isidoro é um narrador infiel. Ele é quem narra o novo romance do Franklin de Carvalho, Eu Que Não Amo Ninguém, e conta uma história fantástica. Ele sai do interior da Bahia até a cidade de Penedo, em Alagoas, para levar a um fazendeiro uma espécie de poção mágica que faria com que todas as mulheres se encantassem para quem usasse essa poção. Mas talvez isso não seja verdade. A grande farsa do livro é que doma o panorama, é que doma toda a cena narrativa, deixando no leitor a incerteza, que talvez seja o grande personagem deste livro. A incerteza religiosa, a incerteza das vidas, a incerteza até das opressões. Um livro interessante, como você vai ver nesta entrevista. Franklin, vamos começar essa conversa pelo seu livro anterior, mas eu queria só uma curiosidade. Você inicia, de fato, a sua carreira literária a partir do Prêmio Sesc, quando você ganha o Prêmio Sesc. Um prêmio literário, ele define uma carreira literária? O que é que você tem essa visão do prêmio literário? Bom, o Prêmio Sesc de 2016, ele apontou que ele tinha feito uma escolha para falar do interior. Eu já tinha feito trabalhos anteriores falando sobre a capital. Eu moro em Salvador, embora eu tenha vindo do interior. Naquele Céus e Terra, que foi o livro que ganhou o Prêmio Sesc, eu tinha me colocado tão à vontade, voltando às memórias da infância, às memórias do interior, as memórias místicas, né? Porque é um livro místico, é um livro que tenta resgatar uma religiosidade interiorana, questionar essa religiosidade, questionar essa tradição religiosa, que eu disse, olha, ainda tenho alguma coisa para falar disso. Eu até fico pensando, será que eu só falaria desse assunto porque ele me tomou de tal forma? E o Prêmio Sesc me expôs dessa forma, falando de misticismo, falando de religião, que eu ainda tentei saborear esse assunto nesse novo livro, Eu Que Não Amo Ninguém. Foi interessante porque eu percebi que tinha repercussão, o prêmio, tanto perante a bancada do prêmio, tanto perante os próprios Sesc, as bibliotecas do Sesc, os programas que o Sesc me levou a participar, tal, como do público. Jogou luz sobre uma temática. Para mim foi isso. Assim, é como se fosse laurear uma temática, mais do que meu trabalho, enfim. Ele me sinalizou que ainda se podia falar de religião popular, por exemplo, né? E é um reconhecimento da temática que eu continuei abraçando. E nas crônicas que eu faço hoje, eu escrevo para o jornal aqui de Salvador, eu ainda tento brincar um pouco com esses assuntos que metem um pouco de medo nas pessoas, assombrações, a própria morte, que é uma temática que eu não fujo dela, enfim, tudo que está na cabeça das pessoas e que elas tentam, de certa forma, esconder ou as superstições que elas têm e trazer para a literatura. Eu Que Não Amo Ninguém, ele, curiosamente, ele, de certa forma, ele questiona a validade, digamos assim, dessas crenças, né? Porque me parece que há uma certa aura, certa descrença nesses misticismos, tanto por parte do narrador, quanto até por parte dos próprios personagens, né? Embora o seu narrador não seja confiável, ele mesmo admite isso, mas há essa certa áurea de combate, digamos assim, a essas crenças, né? Quer dizer, como é que também se elaborou isso dentro do seu livro?
Olha, tem um antropólogo, Oscar Calavia Sais, que ele diz que o brasileiro ele não crê em nada e acredita em tudo. Então, assim, ele tem um panteão, o brasileiro tem um panteão que vai desde os espíritos de luz do espiritismo, passando por Nossa Senhora, os santos, aí vai para os antigos caboclos, os orixás, até os orixás, né? Então, ele disse assim, olha, eu me apego com Nossa Senhora, ele faz uma escolha, Nossa Senhora, ou Jesus, ou Espírito de Luz, e ele não descrê do restante. Ele deixa em suspenso a existência de outras coisas. Inclusive, ele recorre a essas outras coisas em casos urgentes. É isso que o antropólogo fala e que eu percebo muito na realidade. O meu personagem desse livro, Eu Que Não Amo Ninguém, ele é um homem que não tem endereço, não tem profissão, ele não se define muito socialmente, ele é talvez mestiço, mas sem uma etnia propriamente dita, não é índio, ele não tem um grupo social que ele participa, né? E talvez não tenha uma fé, né? Ele vai parar num terreiro que não é de Umbanda, não é de Candomblé, é um terreiro que tem muito pelo interior, Brasil afora, é um terreiro que pegam elementos de várias religiões, afro-ameríndias, como se diz, católicas também, e se diz no interior, se chama de casas de curador. Eu não sei se você chegou a ouvir isso por aí, por onde suas andanças, mas o curador, ele não é filiado a nenhuma religiosidade mais tradicional, né? Embora mereça todo o respeito, eu acho que alguns sociólogos chamam de magia, é um preconceito também dizer que não é religião, embora não tenha toda essa organização hierárquica e tal, mas é cultuada pelas pessoas. Existe no brasileiro, aí sim, existe uma coisa chamada utilitarismo, né? Que é mais do que o sincretismo. Utilitarismo, a pessoa recorre à religião quando precisa, e depois despreza, nega que recorreu, diz que não foi naquela casa de santo, não foi naquela tenda mística, que geralmente os nomes são esses, casa de santo, tenda mística, não se diz candomblé, porque também não é candomblé, não se diz umbanda, se diz tendas místicas, ou como se tem aqui, geralmente nomes ciganos, né? Iago, cartomante espírita. Ao mesmo tempo que a gente leva a sério, e deve levar a sério, a gente tem que entender que é uma coisa muito complexa, essa crença e descrença. E o João Baldo Ribeiro, uma vez, numa entrevista com ele, eu perguntei, ele tem uma cena muito forte do Vivo Povo Brasileiro, onde ele define a influência dos santos do candomblé na Guerra do Paraguai. Paraguai, Né? né? E eu perguntei a ele, mas você acredita nisso? Ele disse, não acredito, mas eu sou baiano. Né? Então, já estava explicado tudo. Você, como baiano, entende bem isso. Quer dizer, esse sincretismo também está muito presente nas suas obras como um todo, né? Já no livro anterior e nesse agora também. Né? Mas há sempre essa questão, uma visão um pouco crítica sobre essas religiões, ou não? Sim, porque, veja, eu fui órfão com 6 anos de idade, né? Meu pai me faleceu, e eu sou de uma comunidade do interior, em Araci, no sertão da Bahia, e muitas coisas que acontecem, de boas ou de ruins, são atribuídas a manifestações espirituais ou a feitiço, por exemplo. Eu cresci cercado dessa superstição. Tanto que eu acho que uma das formas de eu me vingar dessa opressão supersticiosa, assim, não é mais ser como eu já fui, assim, tão cético, né? Mas eu levar um pouco com ironia. E mais recentemente, eu quero pegar esse sentimento, esse medo, essa superstição, pelo que as pessoas sentem. Eu quero filtrar essa percepção, né? Chega à noite, que medo as pessoas sentem da noite? Que medo as pessoas sentem de estar no mato? Que medo as pessoas sentem de estar num sítio isolado, sozinho? E assim, eu falo com você. Se você não crê e se eu não creio, vamos tentar imaginar, fazer esse exercício de quem crê. Né? É um exercício mais sentimental, mais poético, que não é o proselitismo. Né? Eu não estou falando de eu ser religioso ou deixar de ser, mas resgatar aquela coisa da noite
primitiva, da noite brasileira que está entranhada no nosso espírito. Quando eu falo primitivo, nesse sentido de que desde a maternidade, desde a paternidade nossa, desde os avós, desde os cânticos que a gente ouvia, as lendas que a gente ouvia. É mais uma questão de sentimento, de sensação. Eu queria te mostrar uma coisa. Se eu pegar um livro aqui no estante, pode ser? Tá, claro, pode sim. Né? Tá. Esse livro aqui é de um pai de santo. Não sei se dá para ler aí. Ecos de Aruanda. Ecos de Aruanda. É um pai de santo, pai Caetano de Eustócio. Não conheço pessoalmente. Eu fiquei até muito satisfeito de encontrar esse livro. Foi uma pesquisa que eu estava fazendo sobre contos de Umbanda, que eu me lembro que eu lia, que eu via espalhados pelo interior em bancas de revista quando eu era criança. Eu não sou de Umbanda, não sou, como eu te falei, aderente a nenhuma religião, assim. Mas ele escreve muito bem e ele conta histórias de escravos, de pessoas, de habitantes das cidades, das periferias, com o mesmo tom que eu ouvia oralmente na minha infância, né? E eu disse, será que eu posso contar histórias como uma pessoa organicamente integrada a essas crenças, né? Porque, embora eu não seja religioso, assim, mas eu ouvi isso e eu quero me apropriar, né, sem ser apropriação cultural, mas me apropriar um pouco disso para falar a linguagem das pessoas que me cercavam desde cedo, né? As visíveis. Agora, As visíveis. as visíveis. Agora, há uma curiosidade também no seu romance, que é ele fala de um tempo relativamente moderno, né? O livro historicamente se situa ali final dos anos 60, início dos anos 70, mais ou menos por aí, mas o contexto é de um tempo pretérito, né? Quer dizer, há aquelas opressões, há toda uma carga cultural de um tempo quase que escravagista, né? Quer dizer, como é a dicotomia desses dois tempos dentro do mesmo romance? O João de Isidoro, que é o personagem que narra a história, ele é um desprovido, como eu falei aqui, ele não tem não tem pertencimento, né? E essa situação me parece que é muito estrutural, até do sertão nordestino, né? Não é uma eventualidade, é uma coisa que o subemprego, o desemprego, o estar à mercê é uma condição mesmo assim dos homens que já estão desterrados mesmo estando no Nordeste. Tem a Maria Isaura Pereira de Queiroz, que é uma socióloga, ela disse que o sertanejo ele não é exilado quando ele migra, ele não é exilado em São Paulo, ele já é exilado na terra dele, ele já é exilado estando na sua terra de origem, sem terra, sem trabalho, sem condições de se manter, sem pão. Então, assim, o sertanejo ele já é exilado dentro do sertão, né? E o João Isidoro, ele passa por isso, embora ele tenha algumas ferramentas para sobreviver, assim, ferramentas intelectuais, vamos dizer assim. Até a falta de caráter dele também ajuda nele poder sobreviver, nele poder se articular com bandidos. Ele está na semi-marginalidade, né? Ele está na marginalidade, aliás, mas ele está no semi-banditismo, então, vamos falar assim, que é um recurso até que lhe é favorável estar nessa situação. Mariano Suassuna não gostava dessa expressão de anti-herói para essas figuras, como o Pedro Malazarte, o Cancão de Fogo, essas figuras que, de certa forma, mitológicas dentro do cordel, que, para uma condicionante da sobrevivência, ele acaba... E isso vem da tradição inclusive, picaresca do romance espanhol, né? Don Quixote, ele é um tanto isso também, né? Quer dizer, essa questão da necessidade de transgredir para sobreviver. O seu personagem se encaixa mais ou menos aí. O Arlequim da Comédia dell'arte é assim, né? Servidor de dois patrões é um malandro, mas é da Itália, já vem da Itália. O Pedro Malazartes, ele foi inspirador desse João de Isidoro, inclusive literalmente, assim. Tem um momento que o João de Isidoro ele se faz passar pelo patrão, ele está contando a história do patrão. O patrão recebeu em sua casa um homem que era bandido, era entre bandido e doido.
E aí ele finge que vai fazer a barba do homem e corta a língua. Esse conto de um homem cortando a língua do outro, esse conto é de Pedro Malas Artes, que eu cheguei até ele através da pesquisa de folclore mesmo, assim. O Cancão de Fogo também está citado no livro, é um personagem muito, muito querido das minhas andanças pelo cordel, das minhas leituras de cordel. Eu, inclusive, cito o nome do personagem que fala de lobisomens na história, Cancão de Fogo, que eu nunca identifiquei o que é, porque o Cancão de Fogo não é o demônio, embora ele tenha muitas artes, mas assim, ele é alguém muito ladino, é alguém que o João Grilo no cordel enfrenta o tempo todo e que o Cancão de Fogo merece perder porque ele é a representação do mal. Mas não é o próprio demônio, ele é como se fosse um homem misticamente mais relevante, mais forte, né? Mas não é o Satanás, não é? Inclusive parece que não cabe, o Satanás não transita tão facilmente assim como o Cancão de Fogo, mas ele também é uma força do mal. Ele próprio se define no cordel de uma maneira até muito poética. Depois o Fausto Nilo se aproveitou disso numa canção, que ele diz: eu sou igual ao deserto onde ninguém quer viver. Né? Quer dizer, é uma coisa, né? É uma coisa muito forte, né? Isso é uma frase do Cancão de Fogo, né? Você centra também o seu romance na margem esquerda do Rio São Francisco, chega à cidade de Penedo. Ele passa a maior parte em Penedo, embora o personagem venha da Bahia, ele vem com toda essa carga mítica da Bahia, né? Por que a escolha de uma cidade que não baiana para falar desse personagem? Penedo tem alguma coisa assim. Eu conheci Penedo em 2002. Penedo tem uma densidade. Eu sempre falo da densidade do sertão. Penedo é sertão, mas já está indo para o agreste ali de Alagoas, tal. Tem os canaviais, tal. Tem o rio, né, que torna ela enfim, mais, vamos dizer, hidratada, menos seca. Mas ela tem uma densidade muito grande que é daquela religiosidade, né, que ele é característico daquelas igrejas antigas. Então, você caminhar pela noite de Penedo, caminhar pelo patrimônio histórico de Penedo, pelas igrejas muito pesadas eu falo assim, as paredes grossas, imponentes, você se sente muito pequeno, muito miúdo, muito miúdo e moído. E eu imaginei um homem, como eu me senti muito sozinho caminhando ali, imaginei um homem, que é o Francisco dos Anjos, finalmente, esse personagem que eu criei, esse fazendeiro, sendo moído pela sua solidão num espectro tão grande, assim, tão pesado, uma cidade tão pesada. Eu sinto isso geralmente em cidades históricas, com essa carga, Diamantina, lá em Minas, Cachoeira, aqui na Bahia, né? Mas calhou de eu estar em Penedo e ela ter me atraído. E, felizmente, Penedo tinha uma pesquisa histórica sobre a cidade, né, do Francisco Salles, que é o fundador da Casa de Penedo, que me serviu de fonte para pesquisa, né? Foi fundamental ter essa base para pesquisar e situar meu personagem andando por aquelas ruas. Eu fui mais algumas vezes na cidade, fui com amigos, fui sozinho, e ainda sinto isso. Há de se ter respeito muito grande por essa densidade. É inegável que a gente pode, daqui a 100 anos, ter naves voadoras, drones sobrevoando a cidade, mas ela vai ser sempre essa imponência, né? Sentimental, que merece ser respeitada e registrada. É a alma barroca, né? A Penedo ela acaba incorporando isso, essa alma barroca que é própria do nordestino também, né? Essa coisa do Nordeste está muito presente, essa questão da religiosidade, da coisa, e isso marca muito sua literatura, não é? Justamente. Então, eu acho que casa essa coisa de eu querer falar de religiosidade, ao mesmo tempo querer fugir, porque existe essa... O barroco é isso, né? O barroco é você se aproximar da fé e se contradizer, as 1000 contradições do barroco, os 1000 paradoxos do barroco, né? E você está cercado por ele, você não escapa. Gregório de Matos não escapa das igrejas, em Penedo a gente não escapa da fé, da religião.
Enfim, só para completar a coisa que eu falei agora há pouco, a história de Pedro Maras Artes foi do Câmara Cascudo, né? Essa história do homem que corta a língua do outro, que finge que vai fazer a barba e corta a língua. Eu disse, não, vou incorporar essa história no meu texto do Eu Que Não Amo Ninguém, né? E aí eu incluí, tem um momento que o João de Isidoro, que está preso na fazenda, ele quer fugir, e ele, no meio da fuga dele, ele encontra o Irapuru, que é um espírito indígena que diz, não fuja, você vai ficar na fazenda, vai ficar no engenho do fazendeiro, e você vai ter bons resultados aqui, você vai ganhar muito dinheiro se você ficar, né? E, inclusive, ele disse para o João de Isidoro, se você fique, complete sua sina aqui, e depois minta, quando você for contar essa história, minta para todo mundo. Então, assim, é o tempo todo entre assumir uma sina, né, e tentar fugir dela. E essa coisa também de trabalhar com o narrador infiel, né? Porque ele mesmo se confessa mentiroso, né? Ele tem até um certo, não digo orgulho, mas um certo prazer no fato da mentira, né? E é um certo clássico, né? Na literatura brasileira, o mentiroso, mas que ele não assume, né? Eu acho que eu sempre brinco que Capitu não traiu Bentinho porque quem narra a história é Bentinho, que tinha tudo e todos os motivos e mais um para denegrir a Capitu, né? Então, não dá para confiar no narrador desse, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar também essa certa recorrência da nossa literatura? O o Alto da Compadecida, né, tem muito isso da mentira, não anti-herói, vamos combinar que não é anti-herói, mas do exagero, né, da pessoa fazer o tom da farsa. E isso tem muito também do teatro popular, né? Tem muito eu gosto muito do Garcia Lorca, das farsas do Garcia Lorca. Não fere você, não fere o espectador, o leitor, saber que está trabalhando que está em tom de farsa, né? Ou da metalinguagem, ou de fazer uma brincadeira, e até que limite se pode fazer esse tipo de brincadeira. Inclusive, tem um particular nesse romance, Eu Que Não Amo Ninguém, que é o fato do fazendeiro ter um irmão que desapareceu, e você não saber se o irmão que desapareceu foi irmão bom ou se o irmão ruim. Se o bom ficou no lugar do ruim e tenta resolver os problemas dele, ou se o ruim tenta se fazer de bom, né? Esse maniqueísmo é diluído, né? Porque muitas vezes o João de Isidoro, que é o pobre, ele diz: olha que patrão ruim, olha que patrão bom, olha como ele está sofrendo. Então, assim, é meio que cíclico essa colocação de papéis ali dentro, né? E isso dilui um pouco um personagem no outro. Esse romance, Maurício, é sobre convívio de dois homens, do patrão e do malandro, né, que é o João de Isidoro. E como é que eles vão conviver? Um homem tão severo como um patrão, tão perdido em sua solidão, tão amargo, tão amargurado também. Como é que ele vai conviver com esse malandro e tal? Eles precisam se diluir um no outro, né? O duplo, é a experiência do duplo, é o conflito do duplo, é o resultado desse convívio desses dois aí. E um convívio de conflitos, né? de aproximações e distanciamentos. Curioso, né? Você trabalha muito nessa linha, dessa dualidade, né? Você agora você trabalhou muito com crônicas, né? Está trabalhando muito com crônicas. O seu próximo projeto seria um livro de crônicas. Como é que está essa questão? Tem uma coisa a respeito da literatura, e você deve saber disso, acho que é muito, muito comum isso. A gente produz, mas o mercado brasileiro, eu acho que ela não acompanha nosso ritmo de produção. Já desses, um estudante me perguntou assim: você tem crises de falta de criatividade? Assim, olha, eu geralmente estou produzindo, felizmente as ideias me vêm e tal, mas eu tenho livros prontos. E, primeiro que a gente tem que encontrar a editora, entrar no calendário. E tem um romance que estou tentando acertar já para o começo do ano que vem,
E tem tem contos que eu continuo fazendo, inclusive editados, revisados. E é interessante, porque quando esse livro for publicado, a gente já está pensando em outra coisa, né? Quando chegar o leitor e eu tiver que falar sobre eles, eu vou estar pensando em um novo livro que já está tomando a minha cabeça. Eu acho muito bom, como eu já falei, que eu tenho essa capacidade produtiva e tudo mais. Até porque, para mim, escrever é uma tarefa que não se interrompe quando eu não estou escrevendo. Eu acho que a gente escreve quando a gente está lendo, a gente escreve quando a gente está pesquisando um tópico para incluir no romance. Então, eu não me aflijo de amanhã eu não vou ter o que... Né? E tem alguns exercícios de criação, que me ajuda a criar. Exercícios físicos mesmo, exercícios de caminhar, de parar, de refletir, de conversar comigo mesmo, uma elaboração mental meu acirrada, meu dinâmica, assim. Então, eu tenho esse livro de crônicas, e continuo, embora ele seja fechado, eu fechei esse livro em maio. Maio? Não, eu fechei esse livro em fevereiro. Em maio eu mandei uma nova versão. Enquanto ele não sai, eu estou mandando versões para o editor. Mas de lá para cá eu já escrevi muito mais coisas, já revisei outros livros que estavam prontos, né? E é preciso saber as estratégias de lançamentos, né? O mercado editorial brasileiro é muito, muito complexo. Acho que a gente depende de alguns fatores, como festas literárias, para dar visibilidade. Acho que a crítica literária brasileira está num momento muito complicado, né? Muito complicado, assim, de dar visibilidade mesmo aos livros, aos autores. Mas, como eu escrevo porque gosto, né? Eu continuo insistindo também. Frank, maravilha, foi ótima aqui a conversa e tal. Muito obrigado pela sua participação aqui Mas no já acabou? Leitores. Estava tão boa essa conversa. Maravilha, maravilha. Muito obrigado.